A paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui gravando esse vídeo. Felizes da vida por ter essa oportunidade mais uma vez de conversar com vocês. Eu tenho gostado muito dessa experiência, tem sido muito legal falar com vocês, falar da palavra de Deus. E eu sei que nesse momento conturbado que nós estamos vivendo, incerto, inseguro, muitas vezes você quer ouvir uma palavra que traga consolo ao seu coração, mas eu quero te falar a palavra de Deus nesta noite, porque o que Deus tem colocado no meu coração é aquilo que eu venho falando desde o primeiro vídeo, que não existe consolo, não existe paz, não existe alegria, não existe força, não existe ânimo, se nós não soubermos aonde buscá-los. Eu tenho pensado muito sobre isso, que em um momento como esse nós precisamos, irmãos, saber em quem a nossa fé está fundamentada. Nós não podemos perder esta oportunidade de pararmos e pensarmos nas nossas vidas. Nós temos que começar a entender que tipo de crente nós somos. E eu quero dizer para os irmãos, antes que eu esqueça, que a partir dessa semana eu vou trabalhar com vocês na segunda, quarta e sexta, eu quero falar com vocês sobre o que é ser cristão. Porque acho que nós precisamos definir isso na nossa cabeça muito claro. O que é ser cristão? E na terça, quinta e no domingo, nós vamos continuar com a nossa palavra, não é? A palavra de estudo bíblico, de maturidade cristã e de discipulado que nós temos tido durante terça, quinta e domingo. Então, coloca aí na sua agenda, não é? Eu vou colocar os vídeos toda segunda, quarta e sexta. O que é ser cristão? Para que a gente possa entender o que é realmente andar com Deus. Por isso que eu tenho me esmerado, me esforçado. Às vezes as pessoas querem palavras de autoajuda. As pessoas querem que eu chegue aqui, leia o Salmo e diga: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Mas essa palavra nunca vai abençoar a sua vida se você não anda com Deus, se você não tem um encontro com Deus, se você é um religioso, uma pessoa que vai para a igreja. Ah, pastor, mas eu confio em Deus, eu acredito em Deus, eu sei quem Deus é. Será que a gente realmente sabe quem Deus é? Será que realmente a gente entende e compreende quem Deus é? Irmãos, tem duas coisas que têm me preocupado muito. A primeira coisa é uma das coisas que Jesus mais abominou quando ele andou na terra. É o efeito do ver para crer. Lembra de Tomé? Bem-aventurados que não viram e creram. Hoje nós queremos ver Deus agir. Hoje nós queremos ver o agir de Deus, o mover de Deus. Nós queremos, mesmo que não seja na nossa vida, mas seja na vida das pessoas. Por isso a gente gosta muito de ouvir testemunhos. A gente quer ver Deus. Quando você chega na igreja, a primeira coisa que você ouve é: Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui. Você é livre para mover. E muitas vezes quando a gente não vê este mover, a gente fica com aquela sensação que Deus não esteve ali. Então, nós temos tido uma religião, uma crença muito de fora, onde às vezes eu preciso ir na igreja para encher. Ah, eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu preciso ir na igreja para ficar enchendo o tempo todo. Então nós precisamos definir muito claro na nossa cabeça quem é Deus. E a outra coisa importante é que eu preciso compreender que se eu não conheço a Deus, as palavras dele não terão validade na minha vida. E muitas vezes nós estamos sofrendo e nós aprendemos a justificar o nosso sofrimento. O diabo está furioso comigo. Eu não sou merecedor. Ah, eu sou pecador. Ah, Deus não me dá porque ele sabe que se ele me der eu vou sair da presença dele. Ao invés de sentir a dor e parar diante de Deus e perguntar: o que é que está errado com a minha vida? O que é que o Senhor pensa ao meu respeito? Duas coisas a gente pode entender isso mais claramente. A primeira coisa é o vazio do teu coração.
essa sensação que continua e permeia a tua vida, de que para mim, eu tenho um livro de Samitipe, o Fator Oração, que ele diz que a pior coisa que existe para um filho de Deus é quando ele se coloca diante de Deus e ele fala com Deus e ele sai com a sensação que não esteve. E você sabe o que está acontecendo com você. Você sabe que, por mais que você ore, o seu coração se sente vazio. Por mais que você ore, que você busque, que você cumpra todos os rituais, você não tem segurança. Você não tem paz, você não tem alegria. E você tem justificado de várias formas. Mas a coisa básica e central é que você não conhece o Deus que você tem. Você quer ver uma coisa? Assim que terminar de assistir esse vídeo, parem e orem. Faça o desafio que eu tenho feito na igreja e fiz comigo. Se coloque diante de Deus, porque Ele é uma pessoa, Ele é o seu Pai, Ele te ama. Se coloque diante dEle e não peça, nem agradeça. Converse com Ele sem pedir e sem agradecer. Para ver se a gente consegue, se você consegue falar com Ele como pessoa. Ah, pastor, mas nós temos que ser gratos. Mas às vezes a nossa oração se resume a isso. Agradecer o que Ele deu e pedir o que Ele não deu. Eu acho que é uma relação meia fora do contexto. Deus é uma pessoa e Ele precisa ser tratado como pessoa. Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós, Ele é um Pai maravilhoso, Ele é um Pai bondoso, Ele é um Pai que está perto. E nós não podemos simplesmente nos colocar diante dEle para agradecer o que Ele já deu e pedir o que Ele não deu. Então, queridos, a palavra que eu trago para vocês é: conheçam a Deus, busquem a Deus, tirem esse momento para ter um encontro genuíno com Deus. Nós estamos brincando. Tem gente que está na quarentena fazendo tudo, menos buscando a Deus. Menos buscando a Deus. Nós não sentimos mais a necessidade, ou nós só sentiremos a necessidade de nos ajoelharmos diante de Deus se por acaso o perigo chegar na nossa porta. Mas Deus não é para ser buscado na hora que a dificuldade bate a porta. Tem um texto na Bíblia, e é sobre ele que eu quero conversar nessa noite. E sinceramente o meu coração arde quando eu falo essas coisas. Porque Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. E às vezes nós temos negligenciado isso porque nós achamos que sabemos o que é melhor para nós. E às vezes o que tem acontecido é Deus apenas sussurrando para a gente olhar para Ele. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler do 1 ao 4. Depois vou ler o 12. Diz assim o texto: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá, que era rei de Judá. Aí, informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon. Nome complicado esse, viu? Hazazon Tamar. Hazazon Tamar. Ó, que nome complicado. Hazazon Tamar. Isto é, em Gedi. Não dá para colocar em Gedi logo primeiro, não é de em Hazazon Tamar. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Israel. Desculpe, de Judá. Não foi Israel. Josafá era rei de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. No 12 diz assim: Josafá começa a orar e buscar a Deus por conta desses 3 exércitos que vêm contra ele. E encerrando a oração, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força
para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Nós não sabemos o que fazer contra esse grande exército que vem nos atacar, mas os nossos olhos estão postos em ti. Primeira coisa, o que você faria diante de um grande exército? Eu buscaria o Senhor. A gente responde sempre isso. Sempre. Nós estamos nos acostumando com respostas prontas. Você buscaria realmente a Deus ou você buscaria, de todas as formas, evitar que o exército chegasse? Já observou que todas as nossas orações, elas são para que o exército não chegue na nossa porta? A gente jejuma, a gente ora, a gente busca. Tem muitos crentes orando nessa quarentena para esse vírus não chegar. E sabe por que a nossa dor? Porque muitas vezes sabemos que se chegar, nós desabaremos porque a gente não tem fé. Por isso que a gente ora tanto, a gente busca tantas profecias, tantas pessoas dizendo que isso não vai, que o Senhor vai se levantar, que a igreja vai orar e esse vírus não vai chegar. Não é por fé não, é por medo. Josafá ficou inseguro quando ele ouviu que esses reis estavam vindo. E quando ele ouviu que era um grande exército, ele ficou apavorado. E o que ele fez foi jejuar e orar. Ele reuniu o povo para isso. Jejuar e orar. Mas essa palavra de Josafá, que fala muito ao meu coração, é a compreensão de quem realmente Deus é na vida dele, na vida do seu povo. Josafá, ele vai dizer: Senhor, eu e o meu povo, nós não podemos contra esse exército. Porque eu sei a minha força, eu sei o meu limite. Mas os meus olhos estão postos no Senhor. Antes de falarmos sobre a limitação humana, eu quero falar sobre os olhos postos no Senhor. Porque muitos de nós estamos dizendo nesse momento, os meus olhos estão postos em Deus. Mas como eu disse no início, os nossos olhos não podem estar em Deus se eu não sei quem Deus é. O exército pode estar na nossa frente, mas os meus olhos, eles podem se dirigir para qualquer lado e muitas vezes os nossos olhos estão olhando para tantos lugares, sabe por quê? Porque nós não sabemos quem Deus é. É simples. Porque eu costumo dizer, irmãos, que a gente não olha com o olho, a gente olha com a mente. Jesus vai dizer uma coisa interessante. Lá em Mateus: se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo será trevas. Mas se os teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Por que Jesus falou isso? Porque é a forma que eu vejo o mundo, que eu olho o mundo, que determina a vida que eu tenho, a fé que eu tenho, a convicção de Deus que eu tenho. É a forma que eu vejo o mundo. E eu não posso ver o mundo com segurança, com certeza, com alegria, com sentido de existência, se eu não conheço a Deus. Se eu fico com respostas prontas que não entram no meu coração. Os irmãos já observaram que eu tenho falado de versículos de bênção, de textos de bênção. Mas os textos de bênção não funcionam automaticamente. Não é vontade minha, não é força do meu pensamento. O Evangelho de Cristo não é autoajuda, queridos. E muitas vezes nós estamos pensando que é assim. Se a Bíblia disse, está dito. Sim, a Bíblia é inerrante, palavra de Deus. Mas ela é palavra de Deus para quem conhece a Deus. Não são para os religiosos. Não são para os religiosos. A Bíblia, como palavra de Deus, se manifesta a quem é nascido de novo, lembra?
de Nicodemos, João 3,16, sei que tu és mestre, ninguém faria isso que tu fazes se não viesse de Deus. Você não entende nada. Você nunca vai entender o reino se você não nascer de novo. Muitos de nós, irmãos, temos conhecido Deus só aqui, na cabeça, e nos gestos, nas falas, só na estética. Mas quando o exército cerca, ou muitos têm morrido até por antecipação. Então as bênçãos da palavra de Deus, apesar de nós termos esse Deus aqui, ela só traz vida à minha vida, só traz paz ao meu coração, se eu olhar para Deus. Mas eu olhar para Deus sabendo quem Ele é. Saber a direção que eu estou olhando. Saber para quem eu realmente estou olhando. Irmão, chega de fingir ser crente. Chega de fingir ter Deus. Chega de fingir ter o Espírito Santo. Chega. O exército está batendo a porta e você sabe que o seu coração está aflito, porque você tem recitado o Salmo 23, Salmo 91, Salmo 121. Isso não tem consolado o teu coração. É fato. Mas eu quero te dizer uma coisa, no momento em que você tiver um encontro real com Deus, a tua vida vai mudar. Aí você vai observar que quando você lê a palavra, ela vai se tornar vida na tua vida. Porque o nosso Deus é quem Ele diz que Ele é. Ele faz o que Ele diz que Ele faz. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que Ele, como Paulo disse, Ele chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus de poder. Tudo que está acontecendo no mundo não saiu do controle dele e pode acabar com um sopro. Mas a grande questão não é esse Deus. É se eu o conheço desse jeito. É se o ouvir falar dele desse jeito tem trazido transformação para as nossas vidas. Quantos de nós defendemos tanto que somos filhos de Deus e nem sabemos o que é ser filho de Deus? Ser filho de Deus é ser herdeiro de Deus, pastor. Herdeiro de quê? Das bênçãos de Deus, pastor. Que bênçãos, irmão? Quais são as bênçãos das quais você é herdeiro? Coloque isso na sua cabeça, pare para pensar. Se essas coisas que tu tem repetido têm trazido alento ao teu coração. Porque Deus é esse Deus de Josafá. Os meus olhos estão postos em ti, disse ele. E aí, vai dizer assim no versículo 13. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matatias, levita e descendente de Asaf, no meio da Assembleia. O Espírito Santo não veio à toa. O Espírito Santo veio porque aquelas pessoas o reconheciam, sabiam quem ele era. Aí, ele diz: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo. Ninguém fique desanimado por causa desse exército enorme. É um exército enorme, mas ninguém precisa ficar desanimado. Essa é a palavra do Senhor que veio através do profeta. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Viu o que eu falei?
A batalha não é sua, é de Deus. Mas será que você já colocou a batalha na mão de Deus? Será que você confia que a sua batalha não é sua, é de Deus? Que esse momento não é para você lutar, é para que você se coloque diante de Deus para que Ele lute a tua guerra, a tua batalha, a tua luta? Como eu disse, vou repetir, não é a questão do que a palavra diz, é o que entra no nosso coração, é o que entra no seu coração. Será que você entende isso como palavra de Deus para você e o teu coração vive mediante isso? Você tem um compromisso real com Deus quando você coloca a cabeça no seu travesseiro, quando você deita, quando você acorda, quando você caminha. Você tem a convicção plena que Deus está com você porque você o conhece. O profeta disse: essa batalha não é de vocês. Não desanimem, não tenham medo diante desse grande exército. Vocês não tenham medo. Não desanimem. A batalha não é de vocês, é de Deus. Aí, no versículo 17, diz assim: vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenha medo nem desanime, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Parem, fique de pé, não precisa lutar. Eu, o Senhor, vou estar com vocês. Queridos, o texto diz que o exército de Judá, foi ao encontro do tão grande exército, cantando e louvando a Deus. E ele colocou os levitas primeiro, porque confiava naquilo que Deus tinha dito, porque conhecia o Senhor. Aí, 24. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáver no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram grande riqueza, que eles levaram dias e dias catando a riqueza daquele exército. O que aconteceu com eles, querido? Deus disse que eles não lutariam, que Deus lutaria por eles. Deus enviou um anjo que confundiu os exércitos e eles começaram a lutar entre si e se mataram uns aos outros. Percebe a palavra poderosa que Deus tem para nós nessa noite? De um Deus que destrói um exército por amor ao seu povo sem que ele precise lutar. Esse é o nosso Deus. Fique firme. Se coloque de pé e vejam o livramento que o Senhor vai dar para vocês. Mais uma vez eu quero dizer, esse é o nosso Deus. Pena que muitas vezes nós não o conhecemos. Pena que muitas vezes nós não sabemos quem Ele é. Mas Deus está nos dando a oportunidade de nós descobrirmos quem Ele é. A luta é nossa. Sabe para quê? Para buscar esse Deus maravilhoso. Paulo vai dizer: o amor de Cristo nos constrange. Irmão, busque a Deus. Busque a Deus. Não espere o mal chegar para você buscar Deus. Tenha prazer, faça como o salmista. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Tenha prazer no Senhor. Nós passamos o dia todo nas nossas casas, nessa quarentena, procurando coisas para fazer. Queridos, muitos de nós nem pensamos em ler a Bíblia, em orar. Ou se paramos para orar, nós estamos orando para que Deus pare o vírus lá longe. Nós não temos tido encontros com Deus para conversar como pai e filho, filho e pai. Nós temos colocado as nossas demandas para o Senhor e a gente às vezes nem ouve Ele falar. Que Deus possa abençoar as nossas vidas e que nós possamos entender quem Deus é e possamos ter prazer no Senhor.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água. Quem tem prazer na lei do Senhor, quem tem prazer na palavra do Senhor, quem tem prazer na companhia do Senhor, será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai. E tudo quanto fizer prosperará. E o texto vai dizer, não são assim os ímpios. E os ímpios, queridos, não são aqueles que não conhecem a Deus. Ai, que não servem a Deus. Ímpios são as pessoas do mundo, pastor. Não. Os maiores ímpios estão dentro da igreja. São aqueles que ouvem, cantam, oram, mas não conhecem a Deus de verdade. Esses são ímpios, dos corações mais duros que existem. Que Deus possa abençoar a tua vida. Compartilhe esse vídeo se você está sendo abençoado. Tem um canal lá no YouTube. Eu tenho postado no Instagram. E a partir de amanhã eu vou colocar ser cristão. Eu creio que pode edificar a tua vida. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade de compreender quem Deus é na sua vida. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Amém.